Meus irmãos, meus amigos, que bom estarmos juntos mais uma vez pela infinita misericórdia de Deus. O tema de hoje qual é mesmo, pastora Sara? Jesus é o único Salvador. Pois é, meus irmãos, meus amigos, exatamente porque Jesus é o único e suficiente Salvador é que nós estamos juntos mais uma vez. Você já se inscreveu em nosso canal? Parabéns! Mas se você ainda não se inscreveu, aproveite este momento e inscreva-se no canal, no projeto Ide e Pregai. Compartilhe com seus amigos, dê aquela apertadinha no sininho, deixe o seu comentário. Aliás, faça o seu comentário e deixe o seu like. É muito importante para o crescimento do nosso canal. E agora sim, abra o seu coração porque Deus vai falar. Nós continuamos no livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 4, só que agora é a partir do versículo 11. Pastora Sara, é com você agora. Ele é a pedra que foi rejeitada por vós, os edificadores, a qual foi posta por cabeça de esquina. E em nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome há dado entre os homens pelo qual devamos ser salvos. Então eles, vendo a ousadia de Pedro e João, e informados de que eram homens sem letras e indoutos, se maravilharam e tinham conhecimento de que eles haviam estado com Jesus. E vendo estar com eles o homem que fora curado, nada tinha que dizer em contrário. Todavia, mandando-os sair fora do conselho, conferenciaram entre si, dizendo: que havemos de fazer a estes homens? Porque a todos os que habitam em Jerusalém é manifesto que por eles foi feito um sinal notório, e não o podemos negar. Mas, para que não se divulgue mais entre o povo, ameacemo-los para que não falem mais nesse nome a homem algum. E chamando-os, disseram que absolutamente não falassem nem ensinassem em nome de Jesus. Respondendo, porém, Pedro e João lhe disseram: julgai vós se é justo diante de Deus ouvir-vos antes a vós do que a Deus, porque não podemos deixar de falar do que temos visto e ouvido. Aleluia! Amigo, está aqui a verdade. Isso aqui aconteceu naquele tempo, no começo da igreja, lá em Jerusalém. Este fato aconteceu lá em Jerusalém, quando Pedro e João oraram por um coxo, Jesus curou o coxo e naquele mesmo dia, que era o primeiro dia da semana, o nosso domingo hoje, 2.000 pessoas aproximadamente, quem sabe até mais, porque fala 2.000 homens, então, além de homens, mulher, e com certeza foram muito mais de 2.000. E por causa disso, houve grande perseguição. E é por isso que você vai continuar conosco. Nós dividimos o texto aqui em duas partes, em 2 tópicos, para a gente explorar melhor, no bom sentido da palavra, tudo que o Espírito Santo deseja nos ensinar através desse texto. Amém? Pastora Sara, primeiro tópico com base no texto. A declaração de Pedro. A declaração de Pedro. Eu gostaria, amigo, que você ficasse atento, porque foi registrada a declaração de Pedro, que foi que ele disse a respeito de Jesus. Ouça bem o texto bíblico que nos autoriza a falar sobre o tema. Ele é a pedra que foi rejeitada por vós, os edificadores, a qual foi posta por cabeça de esquina. E em nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome há dado entre os homens pelo qual devamos ser salvos.
Então, eles, vendo a ousadia de Pedro e João, e informados de que eram homens sem letras e indoutos, se maravilharam e tinham conhecimento de que eles haviam estado com Jesus. Aleluia. Amigo, nós não podemos negar. A palavra de Deus é a verdade. Não adianta a gente esconder. Estas palavras foram ditas por Pedro, o apóstolo Pedro. Aquele mesmo Pedro que negou Jesus 3 vezes. Aquele mesmo Pedro que, além de negar Jesus, lá no Getsêmani, usou a espada lá para cortar a orelha de Malco. Pedro tinha um pavio curto. Pedro era colérico, meio sanguíneo. Não levava, como a gente fala aqui no norte, não levava desaforo para casa. E o que aconteceu naquele dia? Pedro agora era um homem cheio do Espírito Santo. Capítulo 2 de Atos nos fala que no dia de Pentecostes ele fez um discurso, 3.000 almas se converteram a Cristo naquela manhã daquele dia, também primeiro dia da semana. É por isso que nós adoramos a Deus sempre nos domingos, né? Para homenagear o que Deus fez através do Espírito Santo lá no dia de Pentecostes. Muito bem, continuando aqui com base no texto. Então, Pedro, lá no Sinédrio, veja só, diante das autoridades, depois que eles foram presos, Pedro, diante das autoridades, quero dizer para vocês que não existe outro nome pelo qual nós podemos ser salvos. Não. O único nome que salva de verdade, este nome é Jesus. Eu até acredito que ele deve ter dito assim, olha, eu não salvo, eu não curo ninguém, está aqui este homem, estava lá o homem que foi curado. Este homem, vocês estão vendo ele aqui? Quem curou não foi eu, não. Eu só fiz orar. Porque Jesus já tinha dito, tudo que vocês pedirem em meu nome, eu farei para que o Pai seja glorificado no Filho. Pedro provavelmente citou estas palavras. Pedro também se lembrou do que Jesus disse para ele, em meu nome vocês imporão as mãos sobre os doentes e os doentes ficarão curados. Então, olha, o nome que está fazendo milagres não é o meu nome. Quem está fazendo milagre é Jesus, aquele que vocês mataram. Aquele que vocês rejeitaram. Pois é em nome dele que este homem está aqui. Pastor Jairo, versículo 10, confirma o que você está dizendo? Posso ler? Pode, com certeza. Seja conhecido de vós todos e de todo o povo de Israel, que em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, aquele a quem vós crucificastes e a quem Deus ressuscitou dos mortos, em nome desse é que este está são diante de vós. Toda honra, toda glória, todo louvor é para Jesus, irmão. É por isso que eu prego o evangelho com ousadia, com coragem. É por isso. Porque eu tenho certeza que a palavra de Deus não volta vazia. Eu tenho certeza que Deus tem um compromisso com a palavra dele. Eu não curo ninguém, agora eu oro. Nesses últimos dias nós temos orado aqui por várias pessoas e Deus tem honrado a palavra dele. Deus não tem compromisso com o homem em si. Deus tem um compromisso com a palavra dele. Por isso eu vou repetir o que Pedro disse no versículo 11, pastora Sara. Por favor, repita. Ele é a pedra que foi rejeitada por vós, os edificadores, a qual foi posta por cabeça de esquina. E leia o 12 agora. E em nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome há dado entre os homens pelo qual devamos ser salvos. Amém, obrigado. Você ouviu bem, amigo? É por isso que existe este projeto e de pregar, irmã Lili. É por isso. É por essa razão que este projeto existe. A nossa missão é anunciar Jesus, porque ele é o único Salvador.
Ele é o único que salva, é o único que cura, é o único que liberta, que transforma e é o único que nos leva para o céu. Amém? Agora vamos para o segundo tópico, pastora Sara. Os apóstolos foram ameaçados. Texto bíblico. E vendo estar com eles o homem que fora curado, nada tinham que dizer em contrário. Todavia, mandando-os sair fora do conselho, conferenciaram entre si, dizendo: que havemos de fazer a estes homens? Porque a todos os que habitam em Jerusalém é manifesto que por eles foi feito um sinal e notório e não o podemos negar. Mas, para que não se divulgue mais entre o povo, ameacemo-los para que não falem mais nesse nome a homem algum. E chamando-os, disseram-lhe que absolutamente não falassem nem ensinassem no nome de Jesus. Pois é, meus irmãos, meus amigos, está aqui a palavra. Os apóstolos foram ameaçados. Olha, vocês não falem mais neste nome, nesse tal Jesus aí, não falem mais no nome deles. Nome dele. Não falem. Hoje, contextualizando hoje, a pressão continua. As ameaças continuam. As autoridades continuam. Naquele tempo, tanto as autoridades romanas quanto as autoridades eclesiásticas da época, os fariseus, os escribas, os próprios judeus, que não aceitaram a Jesus, que rejeitaram ele, que o crucificaram, não deram crédito e ameaçaram os apóstolos. Calem a boca de vocês, não falem mais sobre este homem. Mas eles prosseguiram. Inclusive, pastora, leia os próximos versículos aí, só para que fique bem claro. Versículos 19 e 20, Isso, pastor. por favor. Respondendo, porém, Pedro e João lhes disseram: julgai vós se é justo diante de Deus ouvir-vos antes a vós do que a Deus, porque não podemos deixar de falar do que temos visto e ouvido. Pois é. Então, responda para mim, você que está assistindo a este vídeo. Os apóstolos agiram certo? Eles disseram: olha, nós não vamos obedecer a vocês, autoridades. Entre obedecer a Deus e a vocês, nós preferimos obedecer a Deus. Aconteça o que acontecer, jamais negaremos aquele que morreu na cruz para nos salvar. Amigos, é este o propósito do projeto de pregar. Aconteça o que acontecer, vamos continuar anunciando Jesus. Vamos continuar pregando que Jesus Cristo salva, só Ele salva. Jesus Cristo cura, Jesus Cristo batiza com o Espírito Santo, Jesus Cristo liberta os oprimidos, Jesus Cristo transforma e brevemente Ele vai voltar para arrebatar a sua igreja verdadeira aqui na face desta terra. Pois é, amigo. E você pode fazer parte desse povo. Deus está querendo levantar um grande exército de homens e mulheres para continuar a sua obra aqui neste século 21, que já estamos em 2026. Né? Faltam ainda 74 anos para fecharmos o primeiro século deste terceiro milênio. Mas você pode fazer parte dessa história. Como, pastor? Aceite a Jesus. E diga para ele: Jesus, aconteça o que acontecer, a partir de hoje eu vou pregar o teu santo evangelho. Faça essa aliança com ele e ele vai se responsabilizar por você. Amém? Pai, em nome de Jesus, aquilo que o Senhor falou à minha mente, ao meu coração, eu transmiti. Agora, Espírito Santo, é contigo. Eu te apresento todas as pessoas que estão querendo fazer parte deste grande exército. Aquelas que estão te aceitando como Senhor e Salvador, que é o primeiro passo
perdoa todas estas pessoas, registra os seus nomes no livro da vida e que todas permaneçam firmes até o dia da tua vinda. Assim seja. Amém, amém e amém. Glória a Deus. Agora vamos orar pelo Brasil. Pai, eu te apresento todos os brasileiros que estão assistindo a este vídeo e aqueles que não estão assistindo, mas o Senhor sabe quem é quem. O Senhor sabe o nome de todos os brasileiros. O Senhor sabe o nome de bilhões e bilhões de galáxias que há no universo. Consequentemente, o Senhor sabe o nome e endereço de todos os brasileiros, ainda que eles não estejam assistindo a este vídeo. Então, por estas pessoas eu te peço que o Senhor salve todas elas, que o Senhor liberte o Brasil da feitiçaria, da idolatria, do roubo, da mentira, da corrupção política, da corrupção espiritual, de todo tipo de corrupção. Salva, liberta, cura esta querida nação chamada Brasil. Em nome de Jesus, amém, amém e amém. Final de mais um vídeo. Obrigado pelo carinho, pela audiência de todos. Eu espero vocês em nosso próximo vídeo, se Deus quiser. Ao Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, a Ele, somente a Ele, seja a honra, a glória e o louvor pelos séculos dos séculos. Amém, amém e amém. Graças a Deus.